Olá, pessoas bem-nutridas. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã pelo Instagram. Se você está assistindo essa live gravada, eu sugiro que você venha para o ao vivo para poder participar, perguntar, esclarecer a sua dúvida, para começar ou potencializar o seu tratamento para vencer a síndrome fúngica e, claro, ter um estilo de vida saudável. E aí eu vou sugerir também que você passe alguns minutinhos que eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui ao vivo. Bom dia, Jéssica. A Dani sempre por aqui. Perola, bom dia. Adriana, como vocês estão? Hoje eu vou deixar a live aberta para vocês fazerem perguntas. Eu sei que as últimas eu entrei em temas específicos e passaram algumas perguntas e eu não consegui responder. Então vou deixar aberto aí o tema. Quem quiser perguntar, aproveite a oportunidade, tá? Para eu responder, tirar a sua dúvida. Bom dia, Juliana. Tá na piscina ainda? Ou já acabaram as férias? Bom dia, Dai. Gente, antes de entrar aqui na live, eu estava acompanhando uma notícia na BBC que saiu, falando em relação à resistência dos antibióticos porque foi um tratamento de linha de frente aí, na maioria dos casos, das pessoas com infecção de Covid, e eles comentaram da questão da infecção fúngica também de duas classes, aí dois tipos de fungos que vocês viram a notícia do superfungo, eu acredito. Eu coloquei também um resumo aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, é só voltar no IGTV que eu falo um pouquinho sobre esse tema. Mas isso me fez reforçar ainda mais a necessidade da gente conversar sobre prevenção. Mesmo que você esteja com um problema crônico, isso que você está sentindo, esse incômodo, esse conjunto de sinais e sintomas, você carrega há bastante tempo, mesmo assim, é algo preventivo, porque isso não tira você das suas atividades. Você continuou fazendo a mesma coisa, você continua fazendo suas tarefas. Então é algo, quando entra o papel da nutrição, essa conversa que a gente tem, esse entendimento sobre a nutrição, que é algo acima da alimentação na sua vida, na nossa vida, entra como um papel preventivo para a gente se proteger dessas mutações, dessas novas classes aí de germes que cada vez mais estarão presentes no ambiente, porque é natural, a natureza é uma questão de sobrevivência. Então, trata-se com uma medicação, com um antibiótico, o que sobra são as resistentes. É por isso que eu sempre, quem acompanhou lives anteriores, escuta eu falando, o tratamento para quando está com uma coisinha na garganta já entra-se com um antibiótico. Às vezes nem tem certeza, né, do que está acontecendo. Aparece um quadro de infecção, entra-se com antibiótico. Não estou falando que eu sou contra, tá? Só me despertou essa reflexão para conversar aqui com vocês pela questão de usar há muito tempo os antibióticos para infecções que talvez não fosse necessário a prescrição, a utilização, tá? Talvez. Estou falando em todos os casos que não era, mas é algo para refletir. E que isso impacta em todo o sistema imunológico, porque você elimina ali aquilo, lógico, que está causando o desconforto, mas se não era, se o tiro de canhão foi errado, como eles disseram inclusive na reportagem, você acaba desprotegendo o seu corpo e aí vem uma sucessão de infecções, a pessoa tem mais facilidade para ficar doente, o tempo todo está doente, o tempo todo está com alguma coisa, não está se sentindo bem. E aí entra o quê? O papel da nutrição, que é a proteção. Porque se você não tem essa base protetora, não adianta só focar no tiro de canhão.
né? Você não tem ali uma proteção, você vai ficar usando só um canhão. Vocês concordam que vai ser insustentável? E é isso que essa matéria, quem não viu essa matéria da BBC, saiu ontem, tá? Falando dos antibióticos e cita os fungos também, tá? Não é para ver e ficar pensando de uma forma negativa, é mais uma questão de saber mesmo, de ter informação para saber como agir caso você tenha dúvida em alguma prescrição, para ter uma segunda opinião, uma terceira opinião. Claro que em casos graves, muitas vezes não tem o que se fazer, tentar realmente salvar a vida, mas o que acontece são em casos superficiais, em momentos que desnecessários. Por exemplo, no meu caso, que eu já usei um montão de antibióticos na adolescência, por conta de acne, amidalite, muitas coisas que poderiam ser tratadas com a nutrição, mas claro que na época eu não sabia, tá? Hoje eu sei, por isso que eu reforço aqui as informações com vocês, tá bem? Então eu vi aqui as perguntas que vocês deixaram na caixinha, eu separei algumas, quem quiser fazer perguntas vão colocando nos comentários, que aí eu vou tirando as dúvidas, tá, de vocês. Em relação à alimentação, eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas se estão no caminho certo em relação à remissão. Se a remissão, ela vem com tudo, se eu começo um tratamento e eu já me sinto 100% melhor depois de um período curto desse tratamento, ou se não, essa remissão, o sentir os sinais e sintomas, eles vão se amenizando aos poucos. O que eu quero que você pense aí do outro lado é a sua cascata de sinal e sintoma de supercrescimento fúngico, que pode estar relacionado com a questão de más bactérias também, tá? Tem muitas pessoas que têm dúvidas disso. Sim, há relação, pode, na maioria dos casos, está, tá? Porque quando acontece uma disbiose no organismo, é o ecossistema em desequilíbrio. Então, entra bactéria, entra fungo. É porque o supercrescimento fúngico, ele é oportunista. Então, em algumas pessoas, isso vai apresentar aí sinais e sintomas mais específicos. Tem outras pessoas que têm um mix de sinais e sintomas que não necessariamente a pessoa vai ter ali aberto um supercrescimento de fungos, que pode ser uma micose, uma candidíase, uma coceira. Então, cada pessoa desperta o sinal e o sintoma de forma diferente. E essa recuperação, ela é diferente também para cada pessoa, porque depende a quanto tempo essa pessoa está carregando estes sinais e sintomas. E talvez essa pessoa não consiga refletir e pensar sobre esse tempo. Ela nem percebia que ela estava mal. Ela foi perceber quando teve um estopim, quando foi a última gota ali no balde. Então, acorda cansada, não tem energia, não consegue fazer o exercício, fica doente com frequência, a composição corporal vai mudando, a textura da pele tem um envelhecimento acelerado, por exemplo. Aparece aí problemas de pele que vai e volta. Então, essa questão da recuperação, ela varia de pessoa para pessoa. Quando entra um prazo ali de 12 semanas em relação ao tratamento, eu levo em consideração que foi entendido todas as fases e foi aplicado o passo a passo. Cada um vai no seu tempo, no seu ritmo, claro. Mas esses níveis faz bastante diferença para quem vai ter ali uma recuperação mais rápida comparado com uma outra pessoa, tá? E também tem a questão, me perguntaram, mas pode voltar durante a recuperação? Eu posso ter um efeito rebote do tratamento se acontecer alguma coisa que é um gatilho, que o meu corpo ainda não está forte o suficiente para lidar com isso? Sim, pode acontecer. Mas você sabendo o caminho, sempre fica mais fácil para você impulsionar a sua recuperação,
tá? Para você continuar até você conquistar a sua remissão, tá? Agora, esse entendimento das informações, esse aprofundamento, a aplicação dos detalhes, a lapidação, não ficar só preso ali na cereja do bolo que é o suplemento, entender ali a base, né? Como que vai ser feita a base, o cuidado disso, para ir associar essa cereja do bolo. Todo esse entendimento precisa ser feito dia após dia na terapia nutricional. Não é reeducação alimentar, tá? É uma terapia nutricional com foco específico, que é o tratamento para eliminar esse supercrescimento fúngico, tá? A Elisa perguntou a questão do xilitol, que deu excesso de gases. Os polióis, que é o grupo dos adoçantes naturais, que é entre eritritol, xilitol, maltitol, às vezes vocês vão comprar algum produto que é zero e vai ter esse adoçante maltitol ali na composição porque ele é barato na classe dos adoçantes. Isso aumenta no nosso intestino uma certa fermentação, tá? Então, por isso que causa esse desconforto, esses gases em pessoas que não estão acostumadas a consumir esse tipo de adoçante. Tem algumas pessoas que não aceitam bem esse adoçante, mesmo depois de um tempo, de se expor mais tempo. Mas a maioria se adapta. É igual uma transição para uma alimentação que tem uma quantidade maior de vegetais. Tem pessoas que ficam ali com um estufamento, uma fermentação durante um período porque não está acostumada. As bactérias, os micro bichinhos que estão lá dentro do intestino, que são bilhões, não estavam acostumados a receber aquele alimento. E quando recebe, começa esse tipo aí de fermentação, tá? Então, não necessariamente é algo ruim, mas se você não se acostuma, não se adapta, aí você tem que tirar. Não vale a pena manter, continuar com algo que não está te trazendo aí um conforto, tá? E também tem que pensar nessa questão da transição do adoçar e não adoçar, tá? Eu quando, lá no passado, né, isso 10 anos, mais ou menos, há 10 anos, tive toda essa fase de transição que talvez muitos de vocês estão tendo agora em relação ao adoçar e não adoçar. Isso faz parte da nossa evolução. Pode parecer algo pequeno, um degrau pequeno, mas não é. Não é, é um grande passo. Uma pessoa que se adapta a algumas bebidas sem o adoçar, as bebidas que ela gosta, né, um chá, um café, que seja, é algo que você faz repetidamente todos os dias. Então, 365 dias do ano. Então, é um grande passo você evoluir, você sair de um açúcar, de algo que não vai contribuir para a manutenção aí da sua imunidade, da sua saúde, da sua estética e se acostumar e trocar por coisas mais saudáveis. Então, o xilitol, o eritritol, a estévia, o açúcar de coco, eles estarão aí participando desse processo da sua evolução. E aí cabe a você entender qual que vai ficar aí na sua rotina por quanto tempo e depois talvez dar um salto maior e não continuar, tá? Não continuar utilizando para adoçar. Claro, numa sobremesa, no chocolate, né? Isso vai fazer parte da nossa vida, isso é alimentação para a alma. Agora eu tô falando nessa questão da rotina. Às vezes a gente quer estar o quê? Com um copo assim na mão tomando alguma coisinha. Isso aqui não é a sobremesa, né? Isso aqui é uma bebida para um despertar, para algo que não exige você colocar aí algo para adoçar, mas é um processo de evolução. Quanto mais rápido você manter um estímulo de transição, de fazer algo diferente nisso, mais rápido é a sua subida aí nesse processo evolutivo, tá? A Dani perguntou sobre o açúcar de coco, se é realmente melhor no caso de síndrome fúngica. Sempre tem que partir do princípio que aquilo que é melhor em termos de fermentação, aquilo que o seu corpo vai se adaptar melhor, vai ser sempre o caminho que você vai seguir. Então, tem pessoas que se adaptam super bem, um exemplo, com a estévia. Tem outras que se adaptam mais com açúcar de coco comparado com o xilitol, eritritol, tá? Então, é comparado. Isso é porque é o melhor, não é porque tem algo mágico dentro do açúcar de coco que vai transformar a vida da pessoa.
Não é nada disso. É comparado a essa classe de adoçantes, aquilo que a pessoa se adapta mais, nas receitas, nas preparações, o açúcar de coco se encaixa, tá? A questão do índice glicêmico do açúcar tem muita divergência, tá? Pelo que eu vi a última vez, fala assim, porque é mais baixo o índice glicêmico. Há divergência nisso, tá? Mas pensando num todo, porque isso é um detalhe, pensando no todo da carga glicêmica da refeição, não vejo problema em você consumir o açúcar de coco para uma preparação ou para uma fase de adaptação do paladar para você se acostumar a não usar o açúcar refinado, tá? Faz parte aí do seu processo. E aí você tem que pensar o seguinte, às vezes eu vejo a questão do custo, né, do investimento com os adoçantes naturais, com açúcar de coco. Esse investimento que você faz, ele é preventivo, tá? Então, sempre quando você for colocar ali o preço, colocar na balança, se vale a pena eu colocar isso, tem coisas que acabam não valendo muito a pena. Às vezes um snack, alguma coisa do tipo. Então, é uma situação mesmo de prazer e conforto que você está fazendo, que você optou por aquilo que é mais gourmetizado, que é mais caro e tudo mais. Mas para essa questão de adaptação do paladar, principalmente de pessoas que têm aí uma tendência, cada um tem a percepção do sabor diferente. Tá? Por isso que tem pessoas que se adaptam mais rapidamente aos sabores amargos do que outras pessoas. Isso faz parte também da cascata aí evolutiva. Um exemplo, eu me adaptei aos sabores amargos e eu considero que eu gosto dos sabores amargos, que eu gosto de folha mais amarga e tudo mais. Tem pessoas que não gostam. Isso fez parte ali provavelmente ali dos seus ancestrais, o que foi entrada em contato ali de geração em geração, e aí isso junta o final ali do seu pai e da sua mãe para o seu DNA, e por isso que muitas vezes algumas pessoas têm a dificuldade de ter adaptação para certos alimentos. Mas você sabendo disso e sabendo que aquilo que você pode consumir no seu dia após dia pode contribuir para a sua proteção, para a sua imunidade e não te adoecer, porque o que você prefere? Tomar ali o docinho todos os dias no café ou ter a abertura para você consumir a sua sobremesa, o seu chocolate, aquilo que traz o conforto para a sua alma em paz? Se você quer os dois, quer tudo, quem quer tudo não tem nada. Aí você tem que parar para pensar. Você tem que analisar. Assim como na vida. Você tá ali querendo um exemplo, um relacionamento. Você vai atirar para todos os lados e vai continuar fazendo isso o resto da vida? Não, você vai escolher um só. Tá? Então esse é o caminho da nutrição também. Chega uma hora que a gente aciona mais o nosso lado adulto e deixa o lado criança de lado. O lado criança, eu quero porque quero e quero continuar consumindo assim e eu não consigo mudar e me dá. E aí o lado adulto, ele já consegue enxergar em níveis diferentes esse processo. Aí eu entendo que isso aqui me traz mais prazer, mais conforto e tudo mais, mas está na fase, no momento de eu virar a chave e assumir esse lado aqui, porque isso mais pra frente vai me dar abertura para eu escolher ali a outra coisa, o outro momento de prazer sem ter um peso, tá? Tá ficando claro? Tá dando pra entender? A R. Bastos perguntou se os alimentos naturais, chá, sucos, são proibidos. A questão de bebidas, tá? A bebida que não tem caloria, por exemplo, o chá e o café, é uma questão de tolerância gástrica. Então, tem pessoas, como no tratamento da síndrome fúngica, tem pessoas que estão em níveis diferentes em relação a esse supercrescimento. Tem pessoas que vão ter um quadro digestivo impactados e tem outras que vão ter mais a questão da pele impactada, que não necessariamente ela vai sentir um desconforto digestivo, tá? E aí essas pessoas que têm um desconforto aqui no trato gastrointestinal, refluxo, o esfíncter não fecha muito bem, tem ali uma alternância das fezes, tem que olhar para a questão da frequência e da repetição das bebidas cafeinadas. Então, a quantidade, há quanto tempo, há quantos anos essa quantidade vem sendo ingerida,
nesses casos, tá? Então, isso pode sim impactar. E já suco, não faz muito sentido utilizar, porque a concentração ali do suco em termos de energia para um tratamento de síndrome fúngica, que a gente não quer disponibilizar picos de energia para o corpo, exceto se a pessoa é um maratonista, corre mais de 2 horas por dia, treina mais de 2 horas por dia, aí seria alto rendimento. Nesses casos de alto rendimento, poderia até entrar. Mas como eu acredito que quem está aqui é semelhante a mim, faz um exercício aí de 30 a 1 hora por dia, não há necessidade, tá? Talvez em momentos especiais você pode se dar esse prazer, mas os momentos especiais não podem ser metade do ano, né? Porque às vezes o momento especial é todo final de semana, sexta, sábado e domingo, tá? E aí você fica ingerindo ali, principalmente de uma fruta que não favorece, que aumenta a produção de histamina no intestino, que pode facilitar aí o processo alergênico que está acontecendo, porque quando você está num quadro de síndrome fúngica, essa facilidade de acontecer um processo alergênico é mais alto, por conta ali da barreira do intestino que está desprotegida. E tem algumas frutas que facilitam essa produção de histamina. A gente não vai, lógico, que tirar todas, mas tem algumas que facilitam. E aí, se você ainda toma isso em formato de suco, aí o processo não melhora. Aí você fala, não, eu tô consumindo só coisa natural, mas nem tudo que é natural é bom para todo mundo. Não é alimentação saudável, é terapia nutricional. A alimentação saudável é o passo seguinte para a manutenção desse processo, tá? A terapia nutricional são os alimentos certos para você ajustar o quadro, engatar a remissão e depois você entra na fase de manutenção, tá? Que aí a fase de manutenção é você ter o controle ali da síndrome fúngica, tá? Não ter esse supercrescimento fúngico te incomodando, porque o fungo é normal no corpo, assim como as bactérias, mas o supercrescimento não é, tá? A Lê perguntou em relação à banana, se ela gosta muito de consumir, se tem problema. Todas as frutas doces, todas, tá? Se você fica durante o seu dia dá uma olhada aí, passou o dia de ontem, se você lembrar o que você consumiu ontem, todas as frutas que você escolheu ao longo do seu dia foram frutas muito doces? Se a sua alimentação está puxando sempre para o paladar doce, você tem que observar, colocar aí na balança, essa questão do uso dessa energia e também da monotonia alimentar. Porque você está trocando por um alimento natural, mas você está permanecendo ali numa monotonia alimentar, mantendo o mesmo grupo alimentar. O mesmo grupo que eu digo, eu só escolho fruta bem docinha. Ah, mas Sheila, não é para comer só fruta bem docinha? Aí a fruta bem docinha é a sobremesa dos céus, tá? É para o momento de pico de energia, para o momento de exercício que você precisa, ou para um momento de necessidade mesmo afetiva ali pelo doce, um momento conforto, tá? Que talvez você possa ter colocado ali como um hábito, você criou o hábito de fazer esse consumo, e aí você pode fazer uma troca com uma fruta menos doce, fazer um mix, né? Então você vai consumir de 3 a 5 frutas por dia, dessas 3 a 5 frutas precisa ter esse mix, tá? Não é que a banana é um problema, o problema está na repetição, na frequência e manter só esse grupo durante a terapia nutricional, tá, gente? Porque depois que você já passou da terapia nutricional, tá lá no método, tá fazendo tudo direitinho, entendeu o caminho, seguiu ali para remissão, depois você pode manter, tá? Claro, de acordo com a sazonalidade do estado, porque aqui quem tá na live tem gente de vários lugares do Brasil. Então, banana no Brasil dá o ano inteiro. Agora, outras frutas é de acordo com a sazonalidade, aí a gente tem que respeitar isso, tá? É igual querer comer tomate o ano todo. Não tem que querer comer o tomate o ano inteiro. Ih, acabou minha luz aqui, acabou minha bateria. Deixa eu ver se eu... vou continuar sem luz. A Paula colocou aqui, com o tratamento eu tô sentindo mais digestivo, não entendi a sua pergunta.
Ó, a Perola colocou aqui, sou ginecologista e pelo menos 3 vezes na semana tem síndrome fúngica no consultório. E eu compartilho com você que no consultório, quando eu atendi os pacientes, que eu já tinha passado pelo quadro de síndrome fúngica e tudo mais, no meu caso foi eczema, foi micose, foi outras queixas, não diretamente na parte ginecológica, mas a base é intestinal, eu via isso com muita frequência, mas o entendimento de muitas pessoas que buscam um nutricionista às vezes só para emagrecer, não que o emagrecer seja fácil, não é isso, mas é que o corpo que está doente, ele não vai responder para o processo de emagrecimento ou ganho de massa magra, tá? Tá com algo subclínico acontecendo. E aí quando tem um estopim, que é uma doença ginecológica, que é a candidíase de repetição, que tem muitas mulheres que sofrem com esse quadro, que tem o desconforto e a dor e vai buscar o ginecologista para ter ali, para tirar aquela dor, né? A busca é fazer o exame, identificar a levedura, passa-se o antifúngico, a pomada, para aliviar, para eliminar aquela dor. Só que ali a origem é profunda. E essa origem, esse entendimento do que está acontecendo dessa infecção de repetição, ela precisa ser resgatada. E muitas vezes a pessoa que vai buscar essa ajuda no consultório, não sei se a Perola concorda com isso, a doutora Perola, é que nesse momento de aliviar a dor, de querer tirar essa dor rápida, não para-se para pensar. Então, parte primeiro do paciente, da pessoa que está buscando, do cliente que está buscando ajuda, não para-se para pensar porque está sentindo dor, quer tirar aquilo. E para pensar nessa origem, isso aqui que a gente está conversando hoje, que a gente compartilha, que eu faço essa troca com vocês, é algo mais profundo, né? E que exige ali realmente uma virada de chave. Não é à toa que eu coloquei o nome do evento, O Melhor Ano da Sua Vida, porque para você ter o melhor ano da sua vida, você precisa estar em remissão. Eu não imagino uma pessoa que vai ter o melhor ano da vida convivendo com uma infecção de repetição, com uma dor, com um incômodo. Ela tem que ir subindo o degrau, né? E infelizmente as medicações, as classes antifúngicas, o corpo ele se torna resistente porque essas leveduras, assim como as bactérias, há uma mutação. Então eles se adaptam, eles são oportunistas, são espertos, por isso que vai surgindo aí um fungo mais forte, uma bactéria mais forte, igual aconteceu no caso do primeiro caso do superfungo no Brasil, que foi ali no hospital na Bahia, tá? No caso, claro, oportunista ali de um paciente imunodeprimido por conta do Covid, mas isso já é aí, como eu disse, um estopim, um alerta para mostrar que esse cenário ele vai continuar. A gente está numa fase de pandemia, mas isso de fungo, de bactéria, de vírus vai continuar, tá? Até o fim dos nossos dias, tá? E aí, claro, gente, tem um avanço da medicina, da parte de medicações que eu espero que seja sempre para o nosso bem, tá? Com essa bagagem de informações que a gente tem agora, com senso crítico, tá? Então a gente vai olhando com senso crítico as informações, fica mais fácil de escolher um caminho. Antes era mais, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho, antes era mais difícil, tá? A Fran perguntou, eu tenho acne inflamada no rosto em grande quantidade, o processo de indigestão de açúcar prejudica? Com certeza. Quais são os alimentos vilões? Nossa, quase não saiu, a dicção aqui deu uma travada. A acne é uma inflamação de baixo grau e provavelmente, Fran, você tem outros sinais e sintomas associados. Então eu te convido a prestar atenção no seu corpo como um todo, tá? Então o que está refletindo aqui na pele, você está sentindo outras coisas que talvez você já esteja acostumada a se sentir assim. Então tem que entender o que é essas sensações que você tem. É uma disbiose por conta desse desequilíbrio, esse crescimento do fungo,
das más bactérias, se for isso, o tratamento não tem que ser só pensando na pele, tá? Tem que fazer o tratamento alimentar, tá bem? Falo isso por experiência própria, porque eu tive muito problema, como eu disse, lá na adolescência, na fase dos 20 anos, com acne, tomei antibiótico, era uma classe, antes de ter isotretinoína, né? Era tiro para todo lado com medicações. E pouco se falava da nutrição, porque teve uma época que a nutrição, ela não era vista como hoje em dia, tá? A nutrição, ela não era a protagonista, tá? Era a coadjuvante da coadjuvante. Nutrição em hospital era assim, você tá internado, você come biscoito, água e sal e suco de laranja artificial. Eu fiz, inclusive, estágio num hospital que servia esse tipo de refeição para paciente internado, tá? Então, isso não é tão antigo assim, tá bem? A Simone tá falando, esses últimos dias tenho sentido muita vontade por doces. A vontade por doces, talvez, Simone, não vai passar, porque se em algum momento ela foi estimulada na sua vida, talvez como na minha, como como um conforto mesmo, de você se sentir ali naquele momento de bem-estar seu, que não teve outro no seu dia ali, aquele momento do ápice é você parar e ter ali aquela sua refeição com o seu doce, tá? Isso acontece na vida de muitas pessoas, cada um tem ali o seu conforto com algo específico. O que você tem que fazer, talvez, é a troca de prazer. É você fazer uma autoanálise sobre você, os seus gostos, e entender se você precisa fazer tirar total, fazer uma parada assim radical de ficar sem, para você aprender a ficar sem o doce, fazer uma troca de prazer, colocar um doce que não seja com leite, que não tenha trigo na composição, tipo um Kit Kat, sabe? Então, trocar esse Kit Kat por um chocolate 60%, tá? Vai evoluindo, por exemplo, aquele Talento Nibs 70%, é um ótimo substituto, fazer essa troca de prazer, tá? E aí o terceiro é você consumir mesmo o seu doce mega e favorito, mas em pequenas quantidades. Mas eu vejo que na prática, esse comer o doce mega favorito em pequenas quantidades, dificilmente as pessoas conseguem manter. Quando a gente vê algo que é muito gostoso, muito palatável, é igual você abrir um pacote de uma bolacha que era favorita sua na infância. Sei lá, você abre uma Oreo. São raras as pessoas que eu conheço que vão consumir uma, duas bolachas. No meu caso, eu consumiria o pacote inteiro. Por isso que eu não compro, tá? Porque se eu ver, eu vou abrir e vou comer. Não sei vocês, tá? Então, não compro, não tem em casa. Se não tem em casa, não vai comer e faz a troca do prazer. Na hora que você for comprar ali o seu doce, você pode até consumir todos os dias, mas se for aí, por exemplo, um chocolate de melhor qualidade, como eu disse, já é um grande passo. Não ache pequeno esses grandes avanços, tá? No tratamento da síndrome fúngica, que logo depois vem a manutenção, que é a questão do estilo de vida que você vai escolher para você, quem você quer ser em 2021, é a partir desse degrau que você está aí fazendo hoje, né? Esse pequeno degrau dia após dia. Então, essas lapidações que podem parecer, é simples, é só eu ir lá e comer algo que é menos saudável, mas essa adaptação, esse entendimento, essa descoberta dessa troca que você vai fazer é um grande salto, tá? É um grande passo. A Rosane colocou que consome muita uva e manga, então são frutas bem doces, tá? Então, com um supercrescimento fúngico, lá no método tem lá a parte das frutas que não favorecem o quadro, tá? E tem as frutas que não são citadas, que aí você pode consumir. No caso, a manga pode ser consumida, mas ficar o dia inteiro consumindo um pico de energia, se você não gasta, eu não sei como está a sua composição corporal, aí facilita o crescimento fúngico e aí pode facilitar também o seu ganho de peso. Claro que fruta, gente, dificilmente alguém engorda só porque comeu fruta, tá? Não é. A fruta é um detalhezinho, tá? O ganho de peso é por outros motivos. Mas o que eu quero dizer é de fazer um mix entre as frutas, tá? Menos doce, mais doces, para você não ficar ali consumindo
um excesso de energia vindo das frutas, levando em consideração que você vai consumir outras fontes de energia no seu dia e pela questão da fermentação também, tá? E aí as frutas que estão na classe lá do método que não devem ser consumidas durante a terapia nutricional, se você identificar que você melhorou bastante, você quer continuar até você entrar em remissão sem esse grupo de frutas, você pode continuar até você entrar em remissão e depois você come aquilo de acordo que você está com vontade, com a sazonalidade, tá? E você respeita esse ciclo, tá bem? E o ciclo do gasto de energia do dia. Quando eu falo ciclo do gasto de energia, quero que vocês levem em consideração, assim, cada dia a maioria a gente tem uma rotina, a gente faz repetidamente as mesmas coisas. Mas tem dias que há um gasto maior, outro menor, e esse sentir, hoje eu gastei mais, hoje eu gastei menos, isso deve ser levado em consideração, tá? Então, um dia que você gasta menos, é natural, teria que ser intuitivo você consumir menos. Só que foi perdido essa intuição, às vezes pelos horários da refeição que foram dados pelo horário comercial do trabalho. Quando eu trabalhava em banco, eu entrei como atendente, né? E depois eu virei caixa, a gente só tinha o quê? 10, 15 minutos de refeição. Então tinha que fazer a refeição dentro daquele período, 10, 15 minutos. E antes disso eu tinha trabalhado de atendente em um outro lugar que era a mesma coisa. Então, se eu estava com fome, se eu não estava com fome, independente do que estava acontecendo, era aquele momento de comer. Mas qual é esse pico de fome? Tá com pico mesmo? É isso que está sentindo? Não é o momento de comer? Isso tem que ser encaixado. Acordou, tá com fome mesmo ou só tá no piloto automático de que eu tenho que acordar e tenho que fazer uma mega refeição e partir? Então, essa percepção de fome e saciedade precisa ser restabelecida, tá? Eu tô cheio, não como mais, eu tô com fome, eu como. É simples, eu sei disso. Saber e fazer são coisas diferentes, tá? Então é importante levar isso em consideração. A doutora Perola colocou aqui, a medicina tradicional não ensina a investigação, a buscar a origem do quadro. Isso vem mudando, né? Quando a gente pensa nas outras medicinas, na Ayurveda, na medicina tradicional chinesa, até mesmo Hipócrates, né? A questão da observação dos sinais e sintomas, a levar em consideração aí todas as partes do corpo, a questão do perfil, né? Por exemplo, da Ayurveda, que leva em consideração aí a questão meio de personalidade. Isso nada mais é do que observar sinais e sintomas, não, claro, de uma forma tão simples assim como eu estou expondo, mas de olhar os sinais e sintomas de acordo com a exposição a algo. Então, você está se expondo a um tipo de alimento, como que o seu corpo reage, como que você se sente. Então, isso é o sentir, tá? Analisar esses sinais e sintomas e não se acostumar ao se sentir mal. É assim mesmo, eu sempre tive isso. Igual um vídeo que eu fiz em relação a infecções alérgicas, a tosse persistente, rinite, sinusite, bronquite, que a pessoa muitas vezes fala, eu sempre vivi assim, sempre convivi com isso, mas isso está ligado, relacionado a quadro fúngico, tá? Muitas vezes, com problema de desbiose no organismo, a desequilíbrio, tá? da microbiota. Então, o termo microbiota é aquilo que orquestra o funcionamento dentro de nós. E essa orquestra é o que define também a produção de vitaminas, que é a nossa proteção, tá? Então, essa proteção, que é essa cascata de energia que é produzida por essas vitaminas, que faz as nossas células se fortalecerem e até se multiplicarem do jeito certo, indo mais a fundo, uma multiplicação errada de células por um problema de imunodeficiência ou por conta de gatilhos ambientais, é o que leva ao câncer, tá? Então, tudo está ligado. Então, hoje, você tratando a síndrome fúngica, indiretamente, você já está fazendo tudo isso, tá? Você talvez não esteja consciente do grande avanço que você está tendo, mas já está pensando, eu já estou pensando nesse mais a fundo, porque é algo natural que a nutrição e a medicina preditiva faz, né? Eu consigo prever 10, 15, 20 anos, se eu continuar fazendo isso, o que pode acontecer, o que pode ser diferente
da minha vida se eu trilhar um outro caminho. É claro que a gente não está pensando lá na frente, eu quero que você pense no presente, no hoje, nada de sofrer de ansiedade, é pensar no dia de hoje, na live de hoje, no tema de hoje, no que você vai fazer hoje pela sua alimentação, pelo seu estilo de vida, pela sua terapia nutricional. Então, é o hoje que precisa ser visto, mas é claro que vai ser refletido quando a gente chegar aí em janeiro de 2022 e assim por diante, tá? A Paula colocou aqui, Paulália, com tratamento estou sentindo mais problemas digestivos. O que você tem que identificar não olhe o tratamento como um todo como se você já está fazendo tudo perfeitamente, porque são raros as pessoas que pegam uma terapia nutricional e no dia seguinte já entenderam tudo e está aplicando tudo perfeitamente. Tenta fazer uma lapidação. O que você entendeu, o que você está aplicando e quais são os gatilhos que talvez estejam acontecendo, estão contribuindo para esse problema digestivo. Se for uma questão de fermentação, de estufamento, a questão digestiva está relacionado àquilo que você não tem uma capacidade de digerir por uma deficiência, muitas vezes de ácido clorídrico, que está ligado aí com o perfil desse ecossistema que vive dentro do corpo. E aí leva um tempo, porque pensa, há quantos anos você vem de um padrão e agora você virou uma chave, está fazendo algo diferente, e há quanto tempo você está nessa nova fase, tá? Então, precisa de uma lapidação. A pergunta tem que ser mais afunilada. Isso aqui pode estar me causando um problema digestivo? Eu coloquei isso no lugar disso. Isso pode? Quanto mais você conseguir fazer a pergunta afunilada de acordo com o que porque só você vai saber o que está fazendo aí do outro lado em detalhes, fica mais fácil para eu poder te ajudar, tá? Agora, quando é algo generalizado, a gente não consegue fazer essa lapidação aqui por meio de perguntas, tá bem? A Elisa colocou aqui o depoimento dela, que ela melhorou aí todo o quadro dela, infecção urinária, candidíase, unha forte, sem queda de cabelo, boa digestão. Que bom, é isso. O caminho é esse, tá? Então a gente tem que se sentir bem, a gente está aqui para se sentir bem. Claro que tem um dia que eu não estou me sentindo muito bem, mas é um dia, não é o ano todinho. Não são 5 anos, não são 10 anos, tá? Então é isso que a gente precisa resgatar. É isso que eu falo, que eu quero que vocês resgatem, que eu falo dia após dia. Não é normal se sentir mal. Não é normal, apesar de ser comum, o super crescimento dos fungos, tá? A coceira tá coçando a cabeça, tá coçando o pé, tá coçando a pele. Isso já desperta uma sensibilidade para você analisar que não é normal, tá? Apesar de ser comum. A Dani perguntou uma dúvida sobre cocção, a forma que você prepara os alimentos. Ela colocou sobre couve-flor, brócolis, cenoura, vagem, se no vapor tira os nutrientes. As vitaminas que são do grupo lipossolúveis, elas se perdem na água. Sheila, mas como que eu vou saber qual que é? Aquilo que vem da gordura são as vitaminas gordurosas, como a vitamina D, a vitamina A, a vitamina K. Então a gente não se preocupa muito com elas em termos de calor, de água. Já todas as outras se perdem na água e no calor, tá? Então quanto menos tempo eu deixo, mais nutriente tem. Então quem faz um alimento mergulhado na água, às vezes a mãe faz, né? Por uma questão às vezes de pressa, ou quer fazer alguma coisa no forno e deixa lá os legumes 8 horas no forno. Claro que fica gostoso, pensando em fibra vai manter, mas pensando em nutrientes, em vitaminas, com calor se perde, tá? Então não mantém. E aí o vapor, se ele é feito rápido, se mantém, se você deixa muito tempo vai se perder, tá? Brócolis, couve-flor é para ser feito bem rapidinho, tá? Quem tá no tratamento lá do método e do e-book, eu até coloquei uma parte do brócolis que isso pode ser utilizado para vários outros legumes, tá? E verduras também, deve ser levado em consideração aí esse tempo no fogo, tá?
A Thalita está perguntando se a diarreia persistente constante pode ser síndrome fúngica. Essa alternância das fezes, ela fica entre supercrescimento bacteriano e supercrescimento fúngico. Tudo indica que isso é associado com outros sinais e sintomas, tá, Thalita? Então, você precisa analisar o seu corpo, outras partes aí do que você está sentindo. Tudo indica que você pode ter os dois, tá? Quando há essa alternância muito severa. Agora, tem que descartar que não seja uma infecção bacteriana específica, tá? Isso aí, por exemplo, se foi alguma coisa que aconteceu pós-viagem, mas se isso vem já acontecendo há bastante tempo, e se você tem outros sinais e sintomas de síndrome fúngica, pode ser os dois, tá bom? A Lê está perguntando se o óleo de alho e o óleo de orégano têm o mesmo efeito. Quando a gente pensa na classe dos suplementos que tem ação antimicrobiana, que são muitos, tá? São muitos. A gente tem muitas coisas na natureza que tem ação antimicrobiana. Inclusive a indústria, quando ela faz uma medicação, normalmente ela isola algo de alguma planta. Vou dar um exemplo aqui que talvez vocês conheçam. Conhece alguém que toma alguma medicação para controlar a insulina, que é a metformina, glifage, ele foi isolado de uma planta, tá? Então, as plantas antimicrobianas que têm ação no nosso corpo são muitas. A questão é, não tem muito estudo aprofundando o uso dessas plantas em casos específicos. Quando a gente resgata os estudos antigos, falando do óleo de alho, do óleo de orégano, até de outras plantas, a melaleuca, o ipê roxo, que mais? Tem muitas, tá, gente? Isso foi visto porque era a base de muitos tratamentos e foi se sustentando até os dias de hoje. Então, você tem que pensar que era lá na Grécia Antiga que se utilizavam essas manobras nutricionais, que usava-se o azeite, por exemplo, era algo precioso para tratamentos. Até por isso, hoje, já estou fazendo um link aí, hoje é utilizado como uma manobra, está sendo testado para a questão de uma bactéria chamada H. pylori, que quando ela está no lugar certinho, ela não faz mal, mas quando ela vai para passear em outro lugar, ela pode fazer mal, que aí são os problemas no estômago. Tá uma questão de oportunidade da bactéria passear aí pelo corpo. Então, o mesmo efeito não tem. Cada uma tem o seu efeito. E também tem o seu efeito colateral. Porque não é só porque é uma planta que vai ter zero efeito colateral, tá? O efeito colateral que eu estou dizendo, é que pode me deixar mais doente do que eu estou? Não. É que o processo de tratamento, de cura, ele leva ao efeito colateral, tá? Então, todas vão ter aí um efeito colateral. Então, todas terão um tratamento, será diferente, não é igualzinho, tá? O resultado, ele pode até chegar ali no ponto que a pessoa deseja. No caso do óleo de alho, é usado muito para a questão bacteriana também, o de orégano para a questão antifúngica, mas precisa ser seguido um protocolo, a dosagem, juntamente com a terapia nutricional, independente aí da sua adesão, tá? É claro que no tratamento eu tenho a preferência de prescrição por conta de aquilo que eu faço o levantamento, do que eu vejo na literatura para cada caso que vai ser melhor, tá? A mesma coisa a questão de medicação para quadro persistente aí de bactéria, de fungos, tudo isso é levado em consideração. A Gislaine colocou, estou tomando betaína do almoço e às vezes no jantar porque não tenho mais a vesícula. Pode te ajudar a questão digestiva, talvez durante um tempo, e talvez você não precise usar sempre, tá? É uma questão de avaliar o todo também. A Lilian colocou sobre a questão do óleo de orégano, que chegou, eu acho que você quer saber se você faz o uso ou não. Quando é aplicado a terapia nutricional, gente, agora é uma coisa bem profunda que eu vou falar para vocês aqui que estão ao vivo. Em muitos casos, a questão de suplemento antimicrobiano, a pessoa vai tão direto ao ponto, consegue aplicar a terapia nutricional, que o suplemento ele nem precisa ser aplicado. Por quê? Porque dentro do nosso corpo
Não é natural ter os fungos? A gente não vai conseguir limpar esses fungos. Eu vou tomar o antifúngico, ou eu vou passar a pomada quando o médico me passa, ou eu vou usar um suplemento e eu vou zerar isso. Não, eu vou controlar. Só que a alimentação, ela também tem esse poder de controlar. A alimentação tem esse poder. Com o quê? Com a nutrição. A alimentação associada com a nutrição certa. Porque quando eu falo alimentação, a pessoa pode comer qualquer coisa. Quando eu falo nutrição, a terapia nutricional é seguindo o caminho certo. E aí a remissão pode chegar. Pode surgir essa dúvida, eu faço uso mesmo assim porque eu quero eliminar de vez a chance de não ter, mas o seu corpo, pelo que tudo indica aqui nessa mensagem, ele já está fortalecido. Ele já está num processo aí, ó, de upgrade. Você já subiu de nível, tá? Então, não, é essa validação que precisa ter. Porque senão você fica querendo utilizar, às vezes a pessoa quer utilizar vários e vários suplementos ao mesmo tempo. Eu vejo isso inclusive com probióticos, quer aplicar tudo ao mesmo tempo, coloca uma classe ali grande de suplementos, não faz aquela manobra pontual de algo específico para o dia, para o momento, e aí nem sabe o que está dando certo, nem sabe o que está sentindo, nem sabe o que funcionou. Tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para o seu corpo ele conseguir lidar de maneira, claro que tem momentos de infecções severas, que são casos específicos, que há necessidade, tá? Porque nós somos únicos, cada um vai lidar com o micro-organismo de forma diferente. Mas tem casos que a pessoa consegue lidar sem a necessidade. Aí eu sugiro que você guarde, tá? Suplementos, gente, eu sei que às vezes pode parecer assim, eu comprei o suplemento e vou comprar para usar hoje ou durante 30 dias. Suplementos a gente tem em casa, e é uma coisa que eu ensino lá no método também, para a gente utilizar pontualmente em alguns momentos. Depende do que aconteceu no dia, depende do que eu estou sentindo, depende do que eu quero. Então, ao invés de ter a farmácia, eu não tenho o hábito lá da avó de ter uma caixa. Quem não tem essa caixa em casa, ou a mãe... A gente mesmo, a minha de medicação é pequenininha, tá? Mas antigamente na casa da nossa família era uma caixa imensa de medicação. Era tipo a medicação salva-vidas. E não olhava-se para o suplemento com esse mesmo conceito, para o alimento dessa mesma forma. Porque aquilo que a gente faz em casa, que é a nossa proteção, é o que vai nos impedir de ir para um hospital, de ficar internado e correr o risco de pegar uma infecção por um fungo, por uma bactéria aí pesada. Porque é lá que elas estão, é no hospital. E a gente quer evitar isso, tá? Então, a nossa farmácia de suplementos, ela precisa existir, tá? Então, eu sugiro aí que você comece... Claro que com as informações certas, tá? Não vai atirando para todo lado, comprando um monte de coisa sem ter as informações certas. Então, sabendo o pró e contra, quando usar, quando não usar e assim por diante, tá bem? A Flora perguntou sobre a questão da queda de cabelo recorrente, que pode estar relacionada à síndrome fúngica. Ontem eu fiz a live só sobre isso, tá? Sim, tá relacionada. Porque o lado de dentro é prioridade, tá? Então, o lado de fora, ele mostra, é a última coisa que o seu corpo vai pensar, é em cuidar do lado de fora, tá? Então, se o lado de dentro tá ocorrendo uma batalha, você só vai ter o crescimento do seu cabelo, você só vai ter o viço, o brilho do seu cabelo, quando o lado de dentro estiver em ordem, tá? E é uma consequência. Então, você pensa assim, 3 meses, eu já vejo diferença? Sim, na parte de cima você vê diferença. É claro que a parte de baixo, né, gente, é o cabelo morto, né? Por exemplo, eu que não sou uma pessoa que tem uma boa aderência com cremes hidratantes para o cabelo, tava na praia e tudo mais. Então, aqui, a ponta do fio, a metade do cabelo, ela precisa de reconstrução do lado de fora, que é o que os cabeleireiros ensinam e tudo mais. Tá? Agora, o começo do cabelo, né? O meu cabelo, por exemplo, ele é natural, aí a gente vê a questão da nutrição, tá? A nutrição que está acontecendo do lado de dentro, que está sobrando para o lado de fora. Então, se está caindo o cabelo, dá uma olhadinha no vídeo de ontem, que aí eu falo um pouquinho do hipotiroidismo, da questão aí de ferritina, de outras coisas que precisam ser levadas em consideração, tá bem? A Lúcia falou assim,
tô me coçando, parece que tem algo me picando. Se você está em fase de eliminação, pode ser que isso seja uma reação de eliminação, mas tem que entender se é isso mesmo que está acontecendo. Caso não seja, você tem que procurar uma ajuda, tá? Durante a gravidez tive muitos problemas com micose e infecção. Tenho até medo de engravidar novamente. O que eu sugiro para você? É claro que só quem passou por uma gestação sabe disso, né? Se preparar metabolicamente, se chama programação metabólica da gestação. Sei que eu raramente falo de gestação aqui porque não é a minha frente de atendimento. Talvez algum dia possa ser, mas não é. Eu atendo gestantes apenas que já foram minhas clientes por algum outro motivo, porque eu já conheço a nutrição dessas pessoas, porque elas já entraram numa nutrição que eu apliquei, depois uma alimentação saudável. Mas o que eu sugiro para as futuras mães é fazer essa programação metabólica. Então, essa programação ela vem 3 meses antes da gestação. E o pai também tem que fazer, porque a gente quer DNA forte, não quer? Para a gente ter DNA forte, não basta só ali o crush, o marido, a esposa, ter ali as características dos nossos sonhos, o que a gente deseja. Ou que não seja do sonho, mas que seja o ideal para a construção de uma família, de uma vida. Mas você precisa estar bem nutrido e bem nutrida para que tenha ali a formação de um bebê e que você tenha uma gestação em paz. Então, como você já teve essa passagem por uma gestação que não foi do jeito que você gostaria, você tem essa experiência, que isso é valioso, tá? Então, o próximo passo para não ter uma infecção de repetição é realmente cuidar aí da sua nutrição, tá? É esse avançar. Eu falo isso até pela minha cunhada, que a primeira gestação, normalmente, pelo que eu sinto, a primeira gestação nunca é do jeito das expectativas, porque cria-se muita expectativa, talvez por ser o primeiro, e aí no segundo já tem uma experiência, uma preparação e sai do jeito que desejou. Né? No caso da minha cunhada aconteceu desse jeito, conseguiu até ter a minha sobrinha em casa, foi um parto domiciliar, então foi do jeito que ela desejou, porque no hospital ela não se sentiu acolhida, não foi bem tratada por enfermeira. Então tem tudo isso relacionado. Claro que a gente não vai ter, pensando nessa programação, que seja tudo perfeito, mas se você tem o controle daquilo que está a seu alcance, você tem mais sucesso aí, né, nesse pilar tão importante da sua vida, tá? Mas se você quer ter outro filho, acho que isso não é um empecilho, não. O nome disso é nutrição, tá? Então, é se nutrir para você proteger o seu sistema imunológico para ter uma gestação em paz. A Simone perguntou de psyllium durante o tratamento. A questão é fermentação, tá? Essas fibras mais pesadas, essa concentração maior de fibra, tem pessoas que não toleram bem e aí fermenta muito, dá muitos gases e às vezes a pessoa não está evacuando e quer consumir a fibra para aumentar a bolo fecal, para impulsionar essas fezes e acaba não ajudando, acaba piorando o quadro. Então, depende, tá? Então, essa resposta para essa pergunta depende aí de cada caso. Você vai ter que talvez aplicar para ver. Mas o bolo fecal, ele pode ser formado sem a presença de uma fibra específica, tá? Ele é para ser formado a partir dos alimentos que você ingere. Se isso não acontece, é um problema profundo de microbiota, muitas vezes de deficiência específica de algum mineral, algo do tipo, tá? Isso tem lá no método também. A Leandra colocou no teto, tomar a própolis já começa com a dieta ou toma a própolis por 15 dias? A alimentação, sempre quando você vai começar um ciclo alimentar, você pode começar a partir do primeiro dia. A terapia nutricional, você começou o tratamento para a síndrome fúngica, você iniciou ali, já pode partir. Suplementação vem conforme você for comprando e chegando os suplementos, tá? Que aí você vai aplicando os suplementos de acordo com os ciclos, tá bem? Mas a nutrição, você pode começar, não precisa fazer, eu entendi a sua dúvida, eu preciso fazer, por exemplo, uma limpeza, uma restauração para depois mandar o alimento. A nutrição a gente precisa se nutrir todos os dias, mesmo que o nosso corpo não esteja 100% pronto para absorver aquilo. E se você já começa a terapia nutricional certa para recuperar isso, você já facilita o processo quando você enviar os suplementos.
A Elaine está perguntando sobre a questão de própolis, se pode causar diarreia e tudo mais. Pode ser um efeito de eliminação porque é antimicrobiano. Sei, gente, que própolis pode parecer assim um negocinho, nossa, vende ali na prateleira, é algo simples, mas ele tem ação antimicrobiana. Então ele elimina muitas coisas, tá? Agora você tem que ver se você não é alérgica ou intolerante a alguma composição aí do grupo do mel, da própolis e tudo mais. Mas isso pode acontecer como uma reação de eliminação. Por isso, quando a gente pega uma bula, vem lá 50 mil, um exemplo, tá, de medicação, 50 mil efeitos colaterais, e aí você fala assim, nossa, mas pode ter tudo isso vai ter em todo mundo? Não. Tudo isso vai acontecer em todo mundo? Não. Depende de cada pessoa, tá? A reação do que vai acontecer, porque depende do que vive dentro de cada pessoa e da reação aí do organismo, tá? Então, quando o organismo é a cascata de reações aí do seu corpo. Então, tem que pensar nessas duas frentes, tá? Se é eliminação, porque aí tem a eliminação bacteriana junta, tá? Como ele é antimicrobiano, ele não é só antifúngico. Então, tem conjunto. A Elisane está perguntando do arroz integral. O arroz, assim como outros alimentos que eu cito lá no método, gente, a questão está micotoxina, que é algo mais profundo em termos de contaminação, a chance de você consumir algo que está contaminado por repetição, de você manter um padrão repetitivo desse alimento. Por exemplo, eu tenho 50 anos, um exemplo, eu como há 50 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É como se fosse uma ração nossa, né? Por exemplo, o arroz e o feijão. Não tem problema nenhum nisso, em termos de saúde pública, tá, gente? Não vê, é uma outra frente. Aqui a gente está falando de terapia nutricional. Mas para o controle do supercrescimento fúngico, a gente tem que pensar em várias frentes diferentes. Questão do risco de contaminação do alimento, a questão de fermentação e digestibilidade. Tá? Então, por isso que os ciclos dos carboidratos precisam ser feitos. Sheila, mas se eu não quiser nessa refeição não comer nenhum tipo de carboidrato, não comer arroz, mandioca, batata, eu posso? Se no seu dia você não for gastar muita energia, você vai ficar sentada, por exemplo, igual hoje eu vou ficar sentada trabalhando e não vou ter um gasto de energia muito alto, não precisa, tá? Então, depende de cada dia, de como é a sua fome, do que você tem o hábito de consumir e com o seu gasto. E a questão do arroz entra em ciclos, tá? Por conta desses 3 pontos que eu citei. A Rose perguntou. Gente, eu me estendi aqui hoje, eu vou finalizar algumas, tá? E aí a gente dá a sequência aí na semana de lives. Na fase de eliminação, podemos sentir alguns sintomas que são os gatilhos que você fala? Além de observar a alimentação, não é legal usar algum tipo de remédio para amenizar? Por exemplo, eu estou sentindo dor de cabeça. Aí, Rose, sim, é comum sentir, tá? Não quer dizer que todas as pessoas sintam. E eu sugiro que você veja a parte que eu cito de carvão ativado, tá? E a questão ali também de detoxificação, tá? Porque o carvão ativado, ele age pontualmente aí por essa questão aí de sintomas, tá? De desconfortos, mas precisa ter o entendimento do todo, tá? Do processo, do passo a passo. Por isso que é importante o aprofundamento. Porque às vezes, eu compro isso, comecei a usar isso misturado com isso, mas por que tá usando? Em quanto tempo? É algo pontual que você vai fazer, é por conta do que você está sentindo hoje, tá? Então, leva isso em consideração. Travou aqui por conta da minha bateria. As informações de quem está no tratamento, eu sei que ler, principalmente quem é do grupo do e-book, ler a informação é muito diferente do que você ter ali a orientação. Não estou falando a orientação em consultório, porque isso aqui que a gente está fazendo não deixa de ser consulta, tá, gente? Isso aqui custa, tá? Então não deixa de ser. Mas quando você pega um livro e você vai ler um livro, por isso que na sala de aula tem um livro e tem um professor. Então você pega o livro, o que você entendeu do livro? O que você entendeu do livro é diferente do que o seu colega entendeu do livro,
o que, que a discussão em grupo entendeu do livro e o que o professor vai passar do livro e depois o que um outro professor vai passar do livro, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que aquilo que às vezes você leu uma vez no material e interpretou, não é o suficiente para você fazer o passo a passo correto. Talvez você tenha que ler mais de uma vez. E quem está lá no método, que tem o meu suporte, tem a minha assessoria, tá com dúvida, vai ter esse esclarecimento. Mas para quem está no e-book, é importante ler mais de uma vez e ter essa participação igual vocês estão tendo aqui hoje, aqui na live, tá? É saber o passo a passo, ter o aprofundamento e depois, quando se sentir pronto, vai subindo de nível, tá? Então, igual eu falo, quem tá no método, tá lá no método, tá avançando e assim por diante, depois passa para a parte de nutrigenética. Então, a nutrição é um avanço, mas a base, que é essa inicial, desse aprofundamento de você pegar a informação e aplicar a terapia nutricional com o entendimento certo e abrir, reler e ver a informação de novo, ela é bem importante, tá? Porque às vezes esquece, gente, o que a gente comeu ontem. Se eu perguntar aqui, talvez vocês não lembrem de detalhes de coisas que vocês comeram ontem. Imagina um livro que talvez você abriu mês passado, você começou a fazer algo e não viu a informação novamente, não está usando como um handbook, tá? Então é importante utilizar o material aí com uma certa frequência, tá bem? Então hoje, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje de esclarecimento de dúvidas. Se ficou pendente alguma pergunta, eu vou responder algumas nas caixas de perguntas, tá? Mas essa sequência de lives acontecem todos os dias. Então, quanto mais você participar, com certeza mais rápido você vai ser guiado. Porque, gente, uma coisa é eu fazer com mentoria, com direcionamento. Outra coisa é eu aprender tudo sozinho, pegando várias informações e tentando fazer isso sozinho. No meu caso, quando eu fiz o meu tratamento, claro, Sheila, você já era nutricionista. Só que, gente, a nutrição, à frente de excesso de artigos de atualização de nutrição, acontece o tempo todo, dia após dia. Tá? Então, para um profissional vencer algo que está acontecendo com ele, isso já é uma grande missão, porque tem muitos profissionais que encaram uma dor, encaram uma dificuldade e não conseguem vencer essa dificuldade para até dar continuidade do tratamento dos seus clientes, dos seus pacientes. Quando eu tratava os meus clientes, pacientes em consultório, a minha concentração de energia estava 100% nas pessoas. Foi um momento que eu acabei esquecendo um pouco de mim. Estava num piloto automático, na verdade, tá? Estava num piloto automático. Então, o que eu quero dizer com isso aí para você é que às vezes em algum momento você engatou um piloto automático da sua vida e veio fazendo dia após dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e esqueceu de se priorizar, esqueceu de colocar você ali na ponta para você poder conduzir o restante da sua vida em harmonia, em equilíbrio, tá? Porque se você está em desequilíbrio, fica muito difícil de tocar os outros pilares da vida ali, principalmente com a questão de saúde mental, porque vem a doença do corpo, vem a doença da mente também, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo dia!